Existe uma pergunta que não pensamos nela claramente, mas ela se esconde no nosso inconsciente, nos nossos comportamentos. Quem eu preciso ser para ser aceito? No esporte é muito comum. Mudamos de clube, de cidade, de país, de língua e vamos colecionando várias versões da gente mesmo. Mas quem somos nós e o que é a influência de fora? Tarsila do Amaral passou exatamente pela mesma coisa. A Tarsila do Amaral, junto com Oswald de Andrade, iniciaram um movimento. O Brasil não precisava copiar ninguém. A gente podia absorver as influências de fora e transformar aquilo em algo nosso, em algo brasileiro. Esse foi o movimento antropofágico de 1928. Tarsila viajava Europa, Paris, estudava, praticava, aprendia muito. E ela poderia ter se tornado uma artista como eles. Ela tinha talento e capacidade para isso. Mas ela decidiu criar algo nosso. Decidiu criar um estilo brasileiro de pintar. A ideia era fácil. Devore o que vem de fora, mastigue e cuspa como algo que só você poderia criar. Eu percebi que no esporte acontece algo muito parecido. Um dos maiores problemas é querer copiar e perder a identidade. Brasileiro que é formado por futebol de rua, por samba, por praia, chegar na Europa e querer ser jogador tático, jogador físico, e pensando que evoluir é perder a essência. Onde o certo deveria ser melhorar fisicamente, melhorar taticamente, mas não perder a essência, não perder a improvisação, a ousadia, o drible, que sempre foi o nosso diferencial. Desde que eu saí do Brasil, eu tô passando por esse processo. Tô aprendendo muita coisa, vivendo muitas culturas e várias vezes eu me perdi, tentando me adaptar a coisas que não era eu. Achei que se adaptar bem era uma habilidade e que eu poderia me adaptar a qualquer situação. Mas no final das contas eu percebi, se você não cabe no lugar, não existe adaptação que vai fazer esse lugar ser seu. É como calçar 39 e querer usar um tênis 42 ou 45. Você só vai se machucar. É muito difícil ter o sentimento de pertencer em todos os lugares que passamos. Por isso é importante saber quem somos. Porque independente do lugar, a gente tem essa sensação de que a gente pertence, pelo menos, dentro da gente mesmo. Meu pai não gosta de arte. Não é que ele não goste, mas ele nunca se interessou. E um dia a gente estava ali de tarde, depois de comer, e na minha parede eu tinha o Babapuru, esse quadro que está aqui do lado. E ele olhou pro quadro e falou: putz, esse quadro me faz lembrar de antigamente. Esse cactus, esse sol forte, esse cara sentado na pedra, pensando. Era exatamente assim. Assim eu posso dizer que Tarsila do Amaral acertou no jeito brasileiro. Ela conseguiu representar o nosso país em tudo. Nas cores, no jeito de pintar, no que ela pintava. Meu pai não sabia quem era Tarsila e nem os motivos dela, e nem as intenções de pintar o Abapuru. Mas, mesmo assim, ele se sentiu completamente representado pela obra. Autenticidade. Uma característica que todo artista deveria buscar. Mas ser autêntico não passa só por descobrir quem somos. Passa também por perceber quem não somos. Existem muitas versões da gente mesmo. Versões que criamos para pertencer, adaptar, agradar. E algumas delas são tão convincentes que começamos a acreditar que elas são reais. Já chegou morto de uma festa, de um jantar, de um encontro, mesmo sem ter feito nada fisicamente cansativo? Talvez exista um cansaço que não vem do corpo, vem de tentar ser quem não somos. Porque não poder ser a gente cansa. Por isso é tão importante reconhecer as versões que fazem parte de nós mesmos e quais são as que a gente simplesmente aprendeu a interpretar. A identidade talvez nem sempre seja uma construção. Talvez muitas vezes ela é uma lembrança. E de vez em quando, um livro. Eu nunca me senti
mais próximo de mim do que quando eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas. Talvez uma pintura, uma música, um lugar, uma pessoa. Nos traz uma lembrança de alguém que está escondido debaixo de toda essa expectativa, de toda essa adaptação, de toda essa carcaça. Talvez o segredo não seja descobrir quem somos, mas lembrar quem sempre fomos. Ser ou não ser? Tupi or not tupi? Talvez essa seja a grande questão. Essa foi a página número 2.